Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de estar conversando aqui acerca da abordagem sistêmica, que é a abordagem na qual eu atuo na clínica. Nós, psicólogos, temos a possibilidade de escolher em qual abordagem nós vamos atuar. E as principais delas são a psicanálise, a gestalt, a terapia cognitivo-comportamental, a existencial humanista e a sistêmica. A meu ver, não existe uma abordagem mais eficaz que a outra. Todas elas vão conduzir o cliente nesse processo de autoconhecimento. Existe uma diferença no olhar do psicólogo a partir da abordagem que ele atua e também na postura. Algumas abordagens, a postura é menos diretiva, enquanto outras, a postura do terapeuta é mais diretiva. A abordagem sistêmica ela traz essa postura mais diretiva do profissional. E o nosso olhar vai ser sempre nas relações que nós estabelecemos, no nosso sistema familiar e nas relações que nós construímos hoje. Nós vamos chamar de família nuclear a família que eu construí e a família de origem, a família de onde eu vim. Todas as vezes que nós recebemos um cliente no consultório individual ou casal, à medida que nós vamos escutando, colhendo a história do cliente, nós vamos construindo a árvore genealógica dele. Então nós vamos observar como é que se dá as fronteiras em torno dos sistemas familiares. A minha relação com a família de onde eu vim. Existe um limite? É tudo embolado? Existe um distanciamento? Como é que funciona isso? Como é que se dá a comunicação no meu sistema familiar? O que eu aprendi acerca de ser pai, de ser mãe, acerca de casamento, de ser mulher, lidar com dinheiro, com profissão? Então, todas as vezes que o cliente traz uma queixa, nós vamos ampliar o olhar e entender o que há por trás. Então, se eu chego no consultório com uma queixa de que eu tenho muita dificuldade de ocupar esse lugar de mulher na relação, nós vamos identificar, nós vamos construir e investigar junto com o cliente como é que as mulheres da árvore genealógica dela lidam com esse lugar. Como é que é a função materna nas mulheres dessa família? E nós vamos levantando hipóteses para investigar se há uma lealdade, uma repetição desse padrão transgeracional e que algumas lealdades são necessárias, nós vamos mantê-las e outras nós precisamos construir uma deslealdade, evoluir, ir além daquilo que nós aprendemos na nossa família. Algumas pessoas perguntam assim, qual que é o sentido de ficar voltando lá atrás? Nós vamos conhecer a nossa história, trazer à consciência o que nós repetimos, o que nós aprendemos na nossa história familiar, para que a gente consiga fazer diferente de hoje em diante. Então, na verdade, identificar e ampliar a consciência acerca das nossas heranças tem o objetivo de construir uma atuação diferente a partir de agora. Quanto mais eu trago à consciência esses padrões, maior a possibilidade de escolher fazer diferente. Então nós vamos ficar muito atento, principalmente à questão da comunicação. Se esse padrão ele é funcional ou disfuncional, se as pessoas da família elas ocupam o lugar que lhes cabe, pai no lugar de pai, filho no lugar de filho, se há esse divórcio emocional da família de origem, quando eu caso, eu realmente saio de casa emocionalmente, como é que é essa comunicação entre os diversos núcleos familiares? Então, o tempo todo nós vamos estar escutando o cliente e construindo a árvore genealógica dele. Porque nós vamos estar identificando quais são as mudanças necessárias que eu preciso construir hoje. Então, na verdade, a atuação só tem sentido se houver mudanças a partir de mim. A terapia sistêmica, ela exige muito do cliente, por quê?
Dificilmente nós vamos encontrar um psicoterapeuta sistêmico que trabalha com sessões semanais. A grande maioria vai trabalhar com sessões quinzenais ou mensais. Todas as vezes, ou na grande maioria das vezes, nós vamos passar uma tarefa para o cliente após a sessão, que está diretamente ligada àquilo que foi trabalhado na sessão, com o objetivo de ampliar a consciência acerca daquele conteúdo. E as sessões, as tarefas, aliás, elas vão fazer um elo de ligação entre uma sessão e outra. Eu sempre pontuo para o cliente, a tarefa não é para mim, não faz sentido fazer a tarefa na véspera da sessão. Ela precisa ter uma ressonância durante um mês. Isso exige um envolvimento maior do cliente, porque na verdade o cliente ele vai estar em processo de terapia o tempo todo. A terapia não acontece só nesse momento que a gente está aqui. E a terapia ela vai sendo mais aprofundada, porque eu preciso escolher o que eu quero trabalhar. O nosso olhar não é no sintoma que o cliente traz. Então, sempre que o cliente vem para a sessão com uma queixa, com um sintoma, nós ampliamos o olhar e vamos levantando hipóteses junto com o cliente. O que tem por trás? O que esse sintoma quer dizer? Quando um filho faz sintoma, ele sinaliza que existe alguma questão no sistema familiar que pode estar precisando ser ajustado. Então, nós sempre vamos ter esse olhar ampliado no sistema familiar para fazer diferente a partir de agora. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa abordagem, quiser perguntar alguma coisa, deixe sua dúvida aqui que eu vou ter o maior prazer em responder.